Boa noite a todos. Já estamos com 35 aqui pessoas participando deste evento. Meu nome é Gabriel Emir, sou superintendente da área de projetos e hoje temos a grande satisfação de recebê-los para tratar de um tema extremamente relevante, relacionado aqui a esse momento conturbado na economia em que atravessamos, onde todo e qualquer tipo de esforço no sentido de captar recursos financeiros, ele deve ser explorado e deve ser observado. A FIPECAF, ela tem uma área de projetos e hoje à noite estamos aqui com o Cauê Guimarães e o professor Fábio, que é professor aqui na FIPECAF, professor Fábio Silva. O Cauê Guimarães, ele é graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós-graduado em Direito Tributário na Fundação Getúlio Vargas e atualmente é advogado tributarista no Wengand e Silva Advogados. E o professor Fábio Silva é mestre e doutorando em Controladoria e Contabilidade pela FEA-USP, especialista em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas e em Direito Empresarial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduado em Business Management com ênfase em finanças na UCSD, University of California, San Diego, e é professor aqui da FIPECAF envolvendo as disciplinas de direito, contabilidade societária e contabilidade tributária na FGV, e na FIPECAF e no INSPER. É advogado tributarista em São Paulo. Vou passar a palavra ao professor Fábio Silva. Professor Fábio Silva, muito obrigado. Uma ótima palestra, apresentação. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Raíssa. Bom, sempre uma alegria, uma honra estar aqui na FIPECAF, né? Como o Gabriel ressaltou, eu sou professor tanto aqui no MBA e FRS, gestão tributária, mas também professor da graduação em contabilidade. E obviamente, que isso não é pouca coisa, né? A gente sabe que a FIPECAF é referência em contabilidade no Brasil, então, muito nos orgulha não só compor o quadro de professores, como poder estar aqui nesse evento com a área de projetos. Eu também tenho o prazer, a honra de participar de alguns projetos sob a coordenação do professor Múrcia, com a participação do Gabriel e da Raíssa. Então, é uma alegria e também é um prazer dividir essa apresentação com o Cauê. Nós trabalhamos juntos, então, essa área tributária a gente faz bastante coisa em conjunto, então, quando se trata de discutir as questões relacionadas ao PERSE na área tributária, isso tem ocupado o nosso tempo nos últimos meses, porque, de fato, aqui no Brasil, como o Gabriel falou, não só no Brasil, o mundo inteiro tem um problema decorrente aí da pandemia, há várias áreas que foram bastante afetadas. Eu acho que a própria lei reconhece que aquelas empresas que são do setor de eventos, de turismo, foram imensamente, brutalmente afetadas pelas medidas restritivas decorrentes da pandemia. Esse é um setor que agora está tentando recuperar o tempo perdido, e o PERSE veio justamente como um auxílio para essas empresas. E se a gente olhar, né, eu deixei aqui na minha tela, de vez em quando eu vou olhar para o lado aqui, que eu tenho outra tela onde está a lei. Aqui a própria lei vai dizer, né, que dispõe sobre ações emergenciais e temporárias visando compensar aí os efeitos decorrentes das medidas de combate à Covid. Só que no Brasil, toda vez que envolve um processo legislativo, principalmente na área tributária, a gente tem problema, a gente tem dúvidas, a gente tem insegurança jurídica. Eu sempre digo que você empreender no Brasil é uma dificuldade enorme. Os empreendedores, eles são heróis no Brasil, como
já ouvimos falar algumas vezes, no Brasil até o passado é incerto. E, de fato, quando a gente trata da área tributária, a gente sempre fica com o pé atrás daquilo que a gente vai tomar de medida, porque a gente sempre acha que tem algum risco. E, curiosamente, em relação ao PERSE, tem várias dúvidas, várias, a gente vai tratar de alguma delas. A gente vai fazer uma apresentação bem breve para deixar um espaço para perguntas, né, discussões de dúvidas. Mas é curioso que o benefício do PERSE ele é tão significativo, que quando você conversa com alguns empresários do setor, eles ficam, de fato, com dúvida. Assim, não, mas você está falando que tem isenção de tributo, é isso mesmo? Eu não tenho que pagar? Como é que eu faço para isso? Eu preciso pedir para a Receita Federal, ela vai analisar? Você fala, não, não tem esses requisitos, e as pessoas ficam te olhando com uma cara meio em dúvida, né? Porque parece bom demais para ser verdade. Então, acho que esse tema ele tem sido objeto de diversas discussões, a gente resolveu trazer aqui para a FIPECAF, principalmente relacionado à área de projetos, para a gente poder trazer o público para a gente discutir, prestar aí aquilo que a FIPECAF se propõe, que é justamente trazer para a comunidade profissional, acadêmica, seja contábil, na área de direito, na área de administração, temas que são relevantes para a sociedade. Então, eu agradeço a presença de todos, agradeço a oportunidade. Eu vou fazer uma apresentação muito rápida, eu trouxe uma apresentação rápida, e aí a gente pode ir para as discussões relacionadas às dúvidas. Eu trouxe poucas dúvidas na apresentação para a gente dar a oportunidade para a gente discutir a dúvida do pessoal. Bom, então, só vou compartilhar aqui a minha tela. Acredito que vocês já estão vendo aí a minha apresentação. Então, vamos falar do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Então, como eu disse para vocês, eu acho que parece que não é significativo, mas ali onde dispõe do que se trata a lei, isso pode nos dar resposta para algumas dúvidas que o empresariado tem tido na prática, né? Então, a lei 14.148 de 2021. Veja que é uma lei que já tem mais de um ano, mas as discussões estão se estendendo, principalmente porque teve algumas partes dessa lei que foi vetada e que acabaram sendo publicados esse veto durante esse ano, né? No dia 18 de março foram publicados os vetos. Inicialmente o Poder Executivo tinha vetado principalmente a questão da isenção, e esse ano o veto caiu, o Congresso derrubou o veto e foi publicado esse ano. Então, agora estão surgindo dúvidas a respeito de prazo, a respeito de quem se beneficia. Inicialmente, essas dúvidas não eram tão relevantes, porque o grande benefício da lei está relacionado justamente à isenção dos tributos federais. E aí, como eu disse para vocês inicialmente, está lá, dispõe sobre ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de evento para compensar os efeitos decorrentes das medidas de combate à pandemia da Covid. E prestem atenção aqui no detalhe, com o objetivo de auxiliar as empresas do setor a recuperarem os prejuízos decorrentes das medidas de isolamento ou de quarentena. Parece que é algo assim, só uma apresentação da lei. De fato, o que importa vai ser o que está ali expressamente declinado nos seus artigos, nos seus parágrafos, enfim, no texto legal. Mas esse ponto é importante para algumas discussões que a gente vai ter. Tá? Então, quais são os benefícios que estão previstos, principalmente ali da parte tributária e também a questão da indenização? Primeiro está no artigo 3º, está relacionado à renegociação de dívidas tributárias e não tributárias. Há uma previsão de desconto de até 70% sobre o valor total da dívida, um prazo bastante alongado aí de 145 meses para pagamento. Esse parcelamento já faz um tempo que ele está aberto, o prazo se encerra agora, no dia 30 de junho, então a gente tem 2 dias, né, 3 dias, contando com hoje, para quem quer fazer o parcelamento. Então, você entra lá no site da Receita Federal, no Regularize, e adere a esse parcelamento. Então, é uma vantagem, é comum a gente ter parcelamento, né? A gente sempre chama esse tipo de parcelamento de refis, né? São vários que já tiveram. Eu tenho uma opinião muito particular sobre esses parcelamentos, mas aqui, de fato, a gente tem um ponto
muito significativo que a gente não tem um histórico. Pelo menos eu não me lembro de nenhuma pandemia que tenha causado tantas restrições na nossa vida, tanta restrição e tantos prejuízos para a atividade empresarial do que essa da Covid. Eu acho que está bem claro para todo mundo. A gente teve algum problema, eu lembro de, na época, não sei se foi qual que foi da gripe aviária, alguma coisa que teve algumas escolas até que chegaram a fechar, mas foi algo muito localizado, não fechou comércio, nada disso. Então, de fato, aqui a gente teve diversas empresas que, durante a pandemia, acabaram interrompendo o pagamento de tributos federais, aquelas que conseguiam faturar, porque teve isso também, muitas empresas simplesmente interrompeu por completo o faturamento, mas aquelas empresas que faturavam muito pouco, elas acabavam optando por utilizar aquele faturamento para manter as suas atividades, manter o seu corpo de colaboradores, e muitas vezes o que o empresário acaba fazendo, ele corta onde ele pode, né? Quando você tem ali um problema de caixa, você tem tributos para pagar, funcionário para pagar, fornecedor para pagar, é natural que o empresário ele acaba buscando qual dessas despesas, esses custos que ele pode prorrogar. E assim, quase na totalidade das vezes, numa situação de extrema necessidade, o empresário acaba prorrogando o pagamento dos tributos, porque por mais que tenha multa, que tenha juros, você ainda vai ter um tempo para ser cobrado, diferente, por exemplo, se você não pagar seu fornecedor, que ele não te entrega matéria-prima e você não consegue produzir, ou você não paga os seus funcionários, eles simplesmente deixam de trabalhar. Então, isso é natural. Certamente a pandemia causou aí um problema dessa ordem, e o PERSE vem e traz essa possibilidade de parcelamento de dívidas, não só relacionadas a esse período da pandemia, mas acaba auxiliando o setor a resolver esse problema. O segundo benefício do PERSE, esse é um benefício realmente significativo, esse é aquele que a gente tem conversado com o empresariado e eles ficam olhando, dizendo, mas você tem certeza a respeito disso? E é curioso até que algumas discussões, às vezes com colegas contadores ou advogado, que os próprios profissionais ficam, olha, vamos olhar com calma aqui se tem de fato um benefício dessa natureza, porque veja, a alíquota zero, ou seja, a isenção de PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social. Assim, é muito significativo, durante 5 anos, 60 meses. Então, imagina aqueles aqui que não são do setor que está incluído no PERS, eu vou pensar aqui no meu caso, que tem um escritório de advocacia, ficar 5 anos sem pagar tributos federais é algo muito significativo, muito significativo. É quase um sonho para qualquer empresário. E é por isso que, quando a gente comenta dos benefícios do PERSE, o empresário fica com o pé atrás. Quer dizer, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, o pessoal fica, não, mas vamos lá pedir, então, para a Receita Federal essa isenção, e a gente vai ver que isso não é necessário, pelo menos no caso aqui daqueles quinais que a gente daqui a pouco vai comentar, que está na portaria do Ministério da Economia, que é importante para essa análise. Então, é um benefício extremamente significativo, que, como eu disse, ajuda efetivamente as empresas do setor a recuperar um pouco do prejuízo que elas tiveram durante a pandemia. E, por fim, no artigo 6º, ainda não regulamentado, então a gente está aguardando uma regulamentação nesse sentido, está a indenização, porque a ideia da lei bom, aquelas empresas que tiveram uma queda de mais de 50% no seu faturamento e continuaram pagando ali a sua folha de salários, então a ideia da lei é trazer uma indenização que está limitada, num contexto geral, se eu não me engano, 2,5 bilhões, não para uma empresa, mas todo o benefício, e só que isso ainda não foi regulamentado. E aqui a gente
tem que aguardar, porque como é que vai fazer, como que vai ser feita essa indenização, de que forma vai vir essa indenização, se vai ser uma indenização em dinheiro, se vai ser uma indenização em tributo, não sei como é que vai ser feito ainda, e como é que isso vai ser dividido entre as empresas que, de fato, forem elegíveis a receber essa indenização. Então, aqui, a gente, de fato, precisa aguardar para ver o que vai acontecer. Hoje, grande parte das dúvidas, de fato, está focada nesse artigo 4. Eu trouxe aqui alguma dessas discussões. Bom, em primeiro lugar, o artigo 2º da lei, lá no seu parágrafo 1º, vai trazer quem são as empresas que são consideradas do setor de eventos. Então, a gente tem ali 4 incisos na lei, a maioria já conhece bem aqui de cor e salteado o que diz a lei. Então, são aquelas empresas que estão na área de eventos, congresso, feiras, eventos esportivos, shows, festas, bom, casas noturnas. Percebam que são aquelas atividades inseridas aí num setor da economia que simplesmente parou assim totalmente durante a pandemia. Você não tinha show, você não tinha casa noturna, você não tinha feira de negócios, que tudo virou online, né? Inclusive, esse próprio evento, acho que antes da pandemia poderia ter sido feita de forma presencial, mas praticamente tudo virou online. A gente teve ali, num determinado momento, eu me lembro bem, num determinado momento da pandemia, que a gente até se cansava de tanto que a gente ficava pulando de evento para evento online. Agora, você teve ali live de cantor, fazendo show tal, mas, de fato, os shows efetivamente presenciais, eles se interromperam por completo. Hotelaria teve um sério prejuízo, você não tem evento, as pessoas não estão viajando. Quer dizer, todo mundo restrito, trancado em casa. De fato, teve um prejuízo bastante grande. Administração de salas de cinemas, por óbvio, também ficaram fechados, e o inciso 4º, que tem sido objeto de várias discussões, está relacionado à prestação de serviços turísticos. E se você olhar o artigo 21 da Lei 11.771, que vai dizer o que são ali os serviços turísticos, a gente tem um problema que você tem. Essas empresas, algumas delas estão obrigadas a fazer um cadastro no Ministério do Turismo, outros, esse cadastro é opcional, e isso já gera uma certa discussão, porque, como a gente vai ver, a portaria do Ministério da Economia cita exatamente esse tal do cadastro, Cadastur, e isso vem trazendo algumas dificuldades. Bom, a lei vai dizer, olha, os QNAEs, o que é setor de eventos, vai ter uma portaria que vai declinar exatamente quais são os QNAEs que estão incluídos no PERSE, ou seja, que são considerados do setor de eventos. E aí, essa portaria, 7.163, de 21 de julho, de junho, de 2021, ele traz ali todos os QNAEs que estão incluídos no PERSE. Eu vou mostrar daqui a pouco, por amostragem, isso, na verdade eu trouxe todos, mas a gente vai olhar rapidamente, ali estão exatamente descritos. Só que a gente tem um problema, né? A gente tem anexo 1 e anexo 2. Então, a portaria dividiu em 2 anexos. Aqueles que são do anexo 1, aqueles QNAEs que estão descritos no anexo 1, basicamente o que a lei está dizendo é o seguinte, a portaria, né? Olha, as empresas que têm esse QNAE, que já tinham esse QNAE na data lá da lei, que é 18 de março de 2021, né, se eu não me engano, acho que eu preciso lembrar aqui a data, mas acho que é 18 de março de 2021, aliás, 3 de maio de 2021, está na tela, 18 de março de 2022 é o veto. Ele vai dizer ali, olha, essas empresas do anexo primeiro, né, esses QNAEs, as empresas que têm esses QNAEs, que tinham esses QNAEs, na data da publicação da lei 14.148 de 2021, elas têm direito, elas estão dentro do âmbito do PERSE. As do anexo 2º, aqui tem um problema, porque ela vai dizer o seguinte, algo que não está previsto na lei. Olha, as empresas do anexo 2º, que tinham o QNAE do anexo 2º, citados no anexo 2º, e que tinham, já à época,
o cadastro no Ministério do Turismo estão enquadrados dentro do benefício aí do PERS. E aí aqui já surge uma dificuldade a respeito desses quinais e, tanto no anexo 1º e no anexo 2º, a discussão relacionada ao que a portaria fala, olha, as empresas que já tinham esses quinais, as empresas que já tinham o cadastro, né, porque nem todas as empresas ou tinham o KNAI naquela data que foi publicada a lei, ou não tinham o tal do cadastro, seja porque não estava cadastrada por algum motivo, ou porque não era obrigado o cadastro. Então, algumas dúvidas que surgem aqui, de novo, depois a gente abre para perguntas que certamente têm várias dúvidas. A primeira coisa, em relação a esses quinais, que a portaria vai dizer o seguinte, anexo 1, empresas que já tinham o KNAI lá na data da lei 14.148 de 2021. Empresas que eventualmente foram abertas posteriormente, ou, digamos, que incluiu o KNAI posteriormente àquela data. Digamos que você tinha uma determinada empresa, sei lá, você tinha qualquer tipo de atividade, e a partir da promulgação da Lei 14.148, ou mesmo a partir da portaria, você falou, olha, eu vou incluir esse KNAI, porque eu quero me beneficiar aí do PERS. Essas empresas têm direito ou não ao benefício? Então, aqui a gente vai ter duas correntes, né? A gente vai ter uma corrente que vai dizer, não tem direito. Você precisava ter o KNAI, aquele KNAI, na data da publicação da lei, originalmente, 3 de maio de 2021. Para as empresas que eventualmente incluíram aquele KNAI ou iniciaram suas atividades posteriormente a 3 de maio de 2021, não tem direito aos benefícios. Primeiro, por quê? Por dois motivos aqui que são relevantes, né? Um deles que é um pouco mais fraco, que é, olha, a portaria claramente diz que as empresas que tinham aquele KNAI. A gente pode alegar que, olha, embora a portaria diga isso, a lei não diz expressamente que só as empresas que já naquela data, né, não está lá expresso dizendo claramente ali, artigo tal, só fazem jus aos benefícios previstos nessa lei as empresas que, nesta data, possuem os KNAIs que serão publicados, por exemplo, pelo Ministério da Economia. A lei não traz isso, mas a leitura da lei acaba nos levando a entender que aquela restrição contida na portaria faz todo sentido com aquele desejo do legislador a respeito de quem vai se beneficiar do PERS. Bom, primeiro, como eu comentei para vocês, retornando aqui na lei, a lei diz claramente que a ideia, né, dispõe sobre ações temporárias, emergenciais, visando, né, compensar os efeitos decorrentes das medidas de combate à pandemia. Isso já está escrito ali no início da lei, dizendo ao que se dispõe aquela lei. Ora, se a lei tem como pressuposto compensar os prejuízos que essas empresas que estão nesse setor tiveram durante a pandemia, parece ser um contrassenso você permitir que outras empresas que posteriormente, né, depois que as medidas de restrição foram relaxadas e os prejuízos não foram tão grandes ou nem existiram, tenham direito ao benefício daquelas empresas que efetivamente sofreram com esse prejuízo. Então, quando você lê a lei, no artigo 2º, ele vai dizer o seguinte, ó, fica instituído o PERS com o objetivo de criar condições para que o setor de eventos possa mitigar as perdas oriundas do estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto lá que é relacionado ao Covid. Então, veja, está dito no artigo 2º que para o setor possa mitigar as perdas sofridas. Então, existe uma tendência da análise ser no sentido, olha, essas empresas que foram constituídas, incluíram esse KNAI posteriormente à lei, eles não têm prejuízos a serem compensados e, portanto, eles não estão incluídos dentro do PERS. Essa é uma visão.
Uma segunda visão alternativa a essa é a gente pensar do lado do princípio da isonomia. Mesmo quando a gente pensa no princípio da isonomia, a gente pode ter dupla interpretação próprio do direito, essas confusões, né, e essas dúvidas. Porque é o seguinte, imagina que você deseja abrir uma empresa, sei lá, qualquer uma dessas empresas, um hotel, uma empresa de espetáculo, um buffet infantil, seja lá o que for. Você hoje vai abrir uma empresa, hoje, diga, sem pandemia, sem restrição, né? Você está em igualdade de condições com todo mundo tem lá o seu negócio e vai competir no mercado. Como é que você vai competir com uma empresa que vai ficar 5 anos sem pagar tributos federais? Para quem, óbvio que as empresas que sofreram os prejuízos relacionados à pandemia vai dizer, olha, eu só estou recuperando o meu prejuízo passado, o que é um excelente argumento. Por outro lado, a empresa que está iniciando as suas atividades hoje vai dizer, tudo bem, mas eu estou iniciando as atividades agora, eu não tenho sequer como competir no mercado, eu tenho de uma certa forma, uma reserva de empresas que possuem aí um preço muito menor relacionado a um custo que é muito menor. Quando você deixa de pagar PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, a gente está falando aí de valores significativos, né, que, digamos, pode ser em torno de 5%, 10%, 12%, dependendo da empresa, dependendo da margem de lucro, se está no lucro presumido, no lucro real, mas o fato é que a gente está falando de um componente muito significativo do custo. Como é que uma empresa nova vai competir com uma empresa que efetivamente, durante a pandemia, teve esses prejuízos? E mais, pode surgir discussões a respeito de empresas que, por exemplo, estavam sem atividade durante a pandemia, já estavam sem atividade. Ou seja, elas não tiveram efetivamente um prejuízo relacionado à pandemia. E, na medida em que vem a Lei 14.148, eu simplesmente posso dizer assim, bom, ótimo, a partir de agora eu vou voltar à atividade porque eu vou competir aí com uma margem uma vantagem muito grande em relação às demais empresas que forem abertas a partir de agora, incluir esses quinais a partir de agora, porque eu não tenho que pagar tributos federais durante 5 anos. Então, podem surgir questionamento das empresas, né? Se hoje eu abrir uma empresa com o KNAI que está dentro do benefício do PERSE, ou, eventualmente, eu incluir esse KNAI nas minhas atividades pós-lei 14.148, de discutir a questão do princípio da isonomia, dizer, olha, eu não estou competindo, não está sendo tratado em igualdade de condições empresas que estão exatamente no mesmo patamar. Óbvio que a gente pode ter decisões judiciais dizendo, não, você não está em igualdade de condições com as empresas que sofreram aquele prejuízo. Quem sofreu aquele prejuízo ainda está tentando se recuperar desse baque. Então, não são igualdade de condições. Mas, veja, isso de fato é algo que pode gerar um contencioso bastante significativo das empresas que foram abertas posteriormente à Lei 14.148. De fato, é muito difícil você competir, você tem ali um concorrente que vai ficar 5 anos sem pagar tributos federais. É quase impossível você concorrer com uma empresa que tem um benefício dessa natureza, desse porte. Mas há a compreensão que a lei ela veio justamente para beneficiar o setor, ou pelo menos ajudar o setor a se recuperar daquele baque que teve em relação à pandemia. Então, aqui a gente tem um problema enorme e que pode gerar discussões que certamente demorarão anos para serem dirimidas pelo Poder Judiciário. Agora, de uma certa forma, isso não vai prejudicar aquelas empresas que já tinham esse KNAI quando a Lei 14.148 foi publicada. Essas empresas elas não têm nada a ver com essa discussão, pelo menos do ponto de vista tributário. Claro que uma empresa que já tinha o KNAI nessa data, digamos que eu faço ali algum evento, eu tenho um buffet infantil.
na frente do meu buffet infantil, abra um novo hoje, e esse cara pleiteia o benefício. Talvez eu vou falar, pô, mas esse concorrente ele não tem direito ao benefício e eu posso, de alguma forma, ser indiretamente afetado. Tudo bem, isso pode, em condições de mercado, acontecer. Agora, do ponto de vista tributário, nada muda para aquelas empresas que efetivamente possuíam aquele KNAI em 3 de maio de 2021. Então, esse é um ponto que pode gerar bastante discussões. Outro ponto que pode gerar discussões, aqui, pelo menos na minha opinião, eu acho que há poucas dúvidas em relação a isso, é quando efetivamente eu passo a ter benefício à alíquota zero, essa isenção aí dos tributos incluídos no PES. E aqui eu não vou entrar em discussões de natureza doutrinária, se há diferenças entre alíquota zero e isenção, o fato é que você fica 60 meses sem pagar os tributos federais. Eu tenho pouca dúvida aqui, mas aqui é algo curioso, né? A lei ela foi originalmente publicada no dia 3 de maio de 2021. Só que o artigo 4, né, que trazia essa isenção, esse benefício, ele foi vetado. O veto depois foi derrubado pelo Congresso, e aí foi publicado, o veto foi publicado, acho que dia 18 de março de 2022. Ok. Tudo bem. Então, quando a gente lê a lei e abstrai a questão do veto, você vai ver que o artigo 4 vai falar 60 meses contados da publicação dessa lei. Então, dá a entender, numa leitura acrítica, que esses 60 meses ele iniciaria lá em maio de 2021. Tá? Mas a gente tem jurisprudência do STF, antiga já, da década de 70, e essa é a interpretação corrente. Eu tive a oportunidade de conversar com outros colegas, doutrinadores, e a posição de todos é unânime, dizendo, não tem como viger um benefício que estava vetado naquela data. Então, ainda que você lendo o artigo 4º, ele fala, olha, o benefício inicia-se a partir da publicação dessa lei, a gente tem que ler isso a partir da publicação do veto, né? Da parte vetada que foi depois derrubado, que é 18 de março de 2022. Surgiria uma situação curiosa se fosse a interpretação fosse divergente, porque como as empresas continuaram pagando os tributos federais, quando chega 18 de março, ela teria que pedir compensação ou restituição daquilo que ela pagou a partir de maio de 2021. Aliás, nem compensação, né? Porque como ela não vai ter tributos federais a pagar, ela não vai conseguir compensar, ela teria que pedir a restituição. Talvez, de uma certa forma, as empresas não vão querer ter esse entendimento, primeiro, porque teriam que pedir restituição, segundo, que se a gente pensar que a pandemia veio arrefecendo aos poucos, eventos vieram retomando a situação normal, normalizando aos poucos, o período de maio de 2021 até 18 de março de 2022 provavelmente não foi um período de faturamento significativo para o setor ainda estava sendo afetado pela pandemia, ainda está se recuperando agora, certamente o faturamento está melhorando paulatinamente. Então, tanto melhor que esses 60 meses passe a viger a partir do dia 18 de março de 2022. Mas algumas empresas, alguns empresários têm demonstrado preocupação nesse sentido, dizendo, tudo bem, para a gente, de fato, é melhor que esse benefício comece 18 de março de 2022. Por outro lado, para a Receita Federal, talvez fosse melhor dizer, não, mas espera um pouquinho, a lei diz que é a publicação da lei, a lei foi publicada em maio de 2021, então os 60 meses começam de lá. É possível que essa interpretação surja em alguma manifestação da Receita Federal. Eu espero que ninguém faça consulta nesse sentido, deixa a interpretação corrente, que eu acho que é a que deve prevalecer, que eu não tenho como ter esse benefício retroativo. Quando a lei fala a partir da publicação da lei, eu preciso entender a publicação do veto, né, da parte vetada,
e isso está aí em alinhamento com a jurisprudência do STF. Essa jurisprudência pode ser antiga, mas certamente é aplicável ao caso aqui. Tudo bem? Então, essa é uma dúvida que tem sido corrente a respeito da isenção. Outra dúvida que já tem até discussões jurídicas, tem contencioso a respeito disso, efetivamente a respeito do parágrafo 2º do artigo 1º da portaria. Porque ali, quando ele fala, tratem, eu vou trazer aqui para vocês os quinais que ele se refere do anexo 2º, ele vai dizer claramente que, olha, empresas que, na data da publicação da Lei 14.148, estavam em situação regular no cadastro, que é o cadastro do Ministério do Turismo. E aí tem empresas que, por qualquer motivo, não tinha esse cadastro, mas já tinha aquele KNAI naquela data. Foi uma empresa que foi prejudicada pela pandemia, mas não tinha o tal do cadastro. E aí, essa exigência contida na portaria, ela deve prevalecer? A gente entende que não, né? Salvo o melhor juízo, a gente sempre faz uma ressalva aqui o nosso entendimento, a lei nada diz a respeito do cadastro, nada há na lei nesse sentido. Essa exigência está numa portaria. E aí, eu acho que todos aqui irão concordar, há poucas dúvidas a respeito disso, que uma portaria não pode extrapolar os limites da lei. A portaria serve, eventualmente, ali para regulamentar aquilo que está na lei. Inclusive, a própria lei fala que a portaria vai dizer quais são os quinais que se inclui no benefício, mas é só menção ao quinai, né, para facilitar a sua vida. Olha, eu vou dizer quais são os quinais que são do setor de eventos. Ponto. É isso. Né? Pode haver discussões, inclusive, no sentido, tá, o meu quinai não está ali na portaria, mas eu entendo que é do setor de eventos. Pode até ter uma situação nesse sentido, eu ainda não me deparei com nenhuma situação, a lista de quinais é bastante grande, né? Ela é bem extensa, então eu não, a princípio eu ainda não vi essa discussão, mas pode acontecer também. Mas a lei expressamente diz que a portaria vai trazer os quinais, né? Remete à portaria nesse sentido, mas não dá poderes para, por meio de uma portaria, você criar requisitos que não estão descritos expressamente previstos na lei. Então, essa portaria nos parece extrapolar o limite da ilegalidade, o que daria aí uma oportunidade para as empresas que estão com esse problema, estão sendo vedados de obter esses benefícios, questionar judicialmente a exigência por ser ilegal, e aí eu entendo que há, ao meu ver, em princípio, a gente precisa sempre ressalvar, uma grande oportunidade de efetivamente obter uma decisão favorável, uma ação judicial, um pedido liminar, um mandado de segurança, seja o que for. Tudo bem? Eu vou trazer aqui, antes da gente abrir aqui para as perguntas, só mostrar rapidamente os anexos 1 e 2 da portaria. Então, a gente olha aqui que é bem extenso, né? Deve ter uns 6, 7 slides de vários quinais, então percebam que esses são do anexo 1º, então veja que tem hotel, tem fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para a empresa. Aqui, aliás, é curioso, tá? Eu não sei quanto vocês aqui, os colegas, os 47 pessoas que estão presentes aqui, quando eu olho para essa lista, eu tenho dúvidas de algumas coisas aqui efetivamente estariam originalmente no PERS quando eu leio a lei. Mas a lei disse, olha, a portaria vai dizer quais são os quinais que se incluem, nós estamos observando efetivamente o que está no anexo, mas tem coisas aqui no anexo que eu fico efetivamente com dúvidas, né? A respeito se de fato são do setor de evento ou não. Que todos tiveram prejuízo durante as medidas de restrições relacionadas à pandemia, isso eu não tenho dúvida. Não estou questionando as medidas foram necessárias, era uma situação de emergência, ok, mas, de fato, todas essas empresas e outras tiveram problemas
decorrentes da pandemia. Isso é natural. Você interrompe a atividade econômica, não tem como você não ter nenhum tipo de prejuízo. Outras atividades já fica bastante claro aqui que são relacionadas ao setor de evento. E aí a gente vai ter o anexo segundo, que é o mais problemático, porque é justamente aqueles em que a gente tem uma discussão a respeito do tal do cadastro. Então, sei lá, fabricação de vinho, atividade de apoio à pesca em água doce, manutenção de embarcações e estruturas flutuantes. Bom, a lista, de novo, é bastante grande, né? E talvez nem todas empresas que têm esse KNAI tinham o tal do cadastro, e aí vai ter essa discussão a respeito da ilegalidade dessa portaria ao exigir essa, digamos assim, esse requisito que não está previsto expressamente em lei. Bom, a princípio essa era, como eu disse, uma apresentação bem rápida, não foi tão rápida assim, achei até que eu ia ser mais rápido, mas eu já quis adiantar algumas coisas para que a gente possa efetivamente agora discutir algumas dúvidas com o pessoal aqui presente. Tudo bem, Raíssa? A palavra é sua. Perfeito, obrigada, professor Fábio, obrigada pela presença de todos nesta noite aqui neste evento. Nós vamos começar com uma primeira pergunta que foi feita pelo Robson, tá? Ele está perguntando se vocês entendem que essa lei, né, que o PERSE, ela pode ser aplicada também ao Simples Nacional. Cauê, quer responder? Fica à vontade. Boa noite a todos, boa noite, Fábio, boa noite, Raíssa, Gabriel. Quando a dúvida em relação ao Simples, na verdade a gente não tem, acho que grandes controvérsias maiores em relação se enquadraria ou não, porque como você sabe, né, o Simples ele é regulamentado por uma lei complementar, que é a Lei 123 de 2006, e nessa lei complementar tem uma disposição, né, expressa dizendo que as empresas do Simples não podem se beneficiar de incentivos fiscais ou algum outro tipo de redução de alíquota à base de cálculo que não esteja expressamente prevista na lei complementar. Inclusive, tem também uma resolução do Comitê de Gestor do Simples Nacional, que é a Resolução 140 de 2008, e ela também traz isso de uma forma mais detalhada para outros tipos de benefícios fiscais, redução de base de cálculo, redução de alíquota, e diz que, infelizmente, isso não se aplicaria para empresas do Simples Nacional. Então, nesse caso, para o PERSE, por mais que você seja uma empresa que seja do setor de turismo ou do setor de eventos, o PERSE não se aplicaria para esse tipo de empresa. Essa é outra discussão que certamente vai existir a respeito do princípio da isonomia, né? Porque se a gente for pensar, a empresa no Simples Nacional está lá previsto na Constituição, né? O Simples não existe, não caiu do céu. O Simples está lá, tem um fundamento constitucional que diz que vai ter uma simplificação, um incentivo para as pequenas empresas, inclusive do ponto de vista tributário. Ou seja, elas vão ser tratadas de maneira diferente porque elas são diferentes, elas são de pequeno porte. Então, e aí, de repente, olha, veja que situação curiosa, eu tenho uma empresa no Simples, que algumas pessoas falam assim, mas quem está no Simples já paga pouco tributo, ou menos tributo. Depende. Em alguns casos, quer dizer, você está ali no limite, no limiar entre o que você pagaria no lucro presumido e no Simples, não é uma diferença tão significativa. E aí o seu concorrente, que não está no Simples, né, ele não vai pagar PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social. Quem que vai ter vantagem? Veja, é algo que talvez não foi pensado quando foi discutido o PERSE. Pode ser que alguém que esteja no Simples entre com uma ação dizendo, olha, isso daqui não tem fundamento constitucional, não tem fundamento, seja pelo princípio da isonomia, seja em razão da previsão de que as empresas do Simples Nacional vão ter um benefício, não um benefício, mas vão ser tratados de maneira favorável, não porque eu quero ser favorável a qualquer tipo de empresa. Não, porque elas têm condições especiais que merecem esse tratamento, merecem esse incentivo. Então, fica incoerente, né? É um contrassenso você ter outras empresas de maior porte que estariam fora do Simples
e que eventualmente vão ter um benefício que vai ser maior do que as empresas que estão no Simples Nacional. Quem pode dizer, bom, tudo bem, mas a empresa pode deixar o Simples. Pode, no próximo ano. Né? Então, já adiantando, se tiver alguma pergunta nesse sentido, no ano que vem você sai do Simples, e aí você vai poder se beneficiar, porque você já tinha aquele KNAI. Né? Ninguém vai dizer assim, não, mas você era do Simples, você não tem direito. Bom, a lei, a nossa interpretação é que hoje a gente vai ter dificuldade pela lei, tem fundamento constitucional para pleitear, mas pela lei a gente tem dificuldade para dizer que as empresas do Simples estão dentro do PERSE. Agora, nada te impede que o ano que vem você saia do Simples e tenha o benefício. Após 5 anos, né, você volte ao Simples Nacional. Mas excelente pergunta. O que mais, Raíssa? Vamos lá. Perfeito, obrigada, professor Fábio, Cauê. Só relembrando, pessoal, essa palestra ela sendo gravada, tá? Vocês terão acesso depois dessa gravação, podem ficar tranquilos quanto a isso também. Tem bastante pergunta, a gente vai tentar sanar todas aqui durante esse período que a gente está em conversa, mas qualquer dúvida que fique adicionalmente também, vocês podem nos contactar pelo e-mail do projetos@fpcaf.org, perfeito? Só seguindo aqui, professor Fábio e Cauê, a pergunta 2 é da Deiseline Bicudo, e ela pergunta se ela abrir uma filial da empresa, que ela já tinha direito ao benefício, se essa filial também ela pode ser beneficiada, sendo que ela vai ter exatamente os mesmos KNAIs. Ótima pergunta também, essa pergunta é bem interessante, para ser bem sincero, eu nem tinha pensado nisso. Eu não vejo nenhuma restrição na lei nesse sentido. Né? A lei não traz nenhuma vedação. Eu fico pensando que, assim, por empresário é uma situação que ele vai olhar para isso como talvez uma oportunidade de negócio. Né? Ele vai falar, poxa vida, se eu abrir uma filial, expandir o meu negócio em outra localização, outra cidade, eu não vou pagar tributo e eu posso aí, de fato, ter um ótimo benefício do ponto de vista empresarial. A lei não traz nada nesse sentido. A única coisa que diz, efetivamente, é que você precisava ter aquele KNAI naquela data. Né? Ou, pelo menos, isso está na portaria e a gente pode interpretar isso ao ler a lei, dizendo que é para recuperar aqueles prejuízos. Então, eu não vejo nenhuma restrição nesse sentido, mas é outro ponto que talvez pode haver uma discussão a respeito das empresas as novas empresas, aquelas que incluíram aquele KNAI posteriormente, dizer, eu não tenho condições de competir nesse mercado. Muito boa pergunta, mas não vejo nenhuma restrição. Cauê, se qualquer coisa que eu faça e não concordar comigo, fique à vontade, não tem constrangimento, tá? Porque, de fato, aqui tem uma série de coisas que talvez a gente ainda vai discutir por muitos anos. Então, não necessariamente as pessoas que estão aqui, e vocês também que estão aqui participando, eu estou vendo que está cheio de pergunta, pode dizer aí, eu não concordo, o que o Fábio falou é uma baita de uma besteira, eu não vou ficar triste, não tem problema nenhum. Só me prova que é para me ajudar depois a repensar a respeito do assunto. Perfeito. Vamos seguindo aqui, professor. A pergunta 3 da Alessandra Camargo é como serão tratados os impostos retidos nesse período que for aplicada a alíquota zero e, adicionalmente, se essa aplicação da alíquota zero depende de uma adesão ao programa? Cauê? Bom, na verdade, se a empresa tiver, por algum motivo, né, a retenção por acidente, né, na hora de ela fazer uma prestação de serviço, a empresa teria direito, na verdade, ou ao ressarcimento junto à Receita Federal, então ela pode pleitear esse ressarcimento, essa restituição, porque como a alíquota está reduzida a zero, não tem realmente o que recolher de imposto. Ou, dependendo do tipo de KNAI que ela tem, né, de operação, ela pode fazer talvez a compensação disso com um período posterior, diretamente com a Receita Federal, e só, obviamente, observando todas as obrigações acessórias, e aí observar também se ela, às vezes ela tem um crédito, mas quando ela está com a alíquota zero, ela vê, né, se ela às vezes tem que recolher imposto com outro tipo de KNAI que ainda está sendo tributado dentro da empresa, e aí fazer essa compensação ou restituição. É uma análise que varia do período. E em relação à adesão, se ela precisaria fazer adesão,
como a gente, não sei se eu acho que o Fábio acabou mencionando anteriormente, mas assim, o PERSE ele não tem nenhum tipo de adesão, você não precisa pedir, né, autorização para a Receita, para você conseguir, né, todos os benefícios do programa. A única coisa que você precisa realmente passar por todo um procedimento é se você quiser fazer a transação, que é com a Procuradoria, então são os débitos, tem que entrar lá no programa do Regularize, tem uma série de requerimentos, né, dependendo de como é que é o seu tipo de KNAI, e aí essa é a única coisa que precisaria passar realmente por uma aprovação da PGFN e da Receita Federal, eventualmente. Agora, de resto, se você simplesmente achar que você cumpre todos os requisitos legais, você pode se beneficiar de todos os benefícios da lei do PERSE. Perfeito. Esse caso é um caso que a gente já teve aqui no escritório, consulta de cliente, por quê? A gente sabe como é que funciona a retenção na fonte, né? Porque como tem a responsabilidade da fonte, você fala assim, olha, eu sou isento, não é problema meu, eu vou reter. Eu tenho que reter, é obrigação minha reter. E, de fato, quando você olha a lei não tem nada que diga expressamente, de novo, no direito tributário, a gente sempre quer uma resposta que seja, a gente não quer uma interpretação, eu quero o que está escrito na lei. E a lei não diz assim, olha, nos casos de isenção, benefício, alíquota zero, tal, não tem que reter na fonte. Quando você lê a lei, quando você lê, por exemplo, o manual, o MAFON, o Manual de Retenção na Fonte, você percebe que, assim, você consegue interpretar que ali está dizendo, olha, você retém uma obrigação que a outra empresa tem. Se a empresa não tem obrigação, não tem que ter retenção. Mas alguns tomadores de serviço, eles insistem, falam, olha, eu vou reter. Se você acha que não tem, me traga aqui uma liminar, me traga uma solução de consulta da Receita Federal que diga claramente que eu não tenho que reter. Então, há essa problemática. Então, a gente já teve casos aqui que a gente teve que discutir com o jurídico da empresa tomadora para dizer, não existe fundamento para você reter algo que eu não tenho que pagar, né? Porque aquilo é uma antecipação. Você antecipa aquilo que é devido, não tem como antecipar o que não é devido, né? E a empresa não tem nem como pleitear a restituição desses valores compensar, porque afinal de contas ela vai ficar 5 anos sem pagar tributo. Então, esse é um problema que você precisa, em princípio, resolver com o seu cliente, mas pode chegar ao limite de você ter que ter uma decisão ou uma manifestação da Receita Federal nesse sentido, que eu acho que não faz sentido, mas é aquele negócio, a empresa que é tomadora, ele fala, eu vou reter, e você é o seu cliente, e vocês sabem como é que é, né? O cliente, então eu já vi empresas falando, se reter, tudo bem, paciência, pelo menos é pouco, e vou me dar por satisfeito com isso, ok? Só um detalhe, eu estava vendo aqui o comentário super pertinente do Robson Neves, eu concordo plenamente, Robson, que ele diz, né, texto novo é norma nova. Isso daqui não tem a menor dúvida a respeito disso, pelo menos para mim, e eu acho que grande parte das pessoas que analisam essa situação. E o que o Cauê falou é muito importante a gente reiterar a respeito. Mas quando eu tenho deferimento do benefício, como é que funciona isso? Veja, de novo, a lei não traz isso. Alguns empresários e alguns colegas, às vezes contadores, tá, tudo bem, mas eu tenho que pleitear para a Receita Federal vai deferir esse benefício, vai haver uma análise para dizer, olha, efetivamente, ok, você está cadastrado no PERSE? Não. A análise é sua, se você tem aquele KNAI, se você presta aquele serviço está dentro do KNAI, você simplesmente vai emitir uma nota e essa nota não vai ter tributação, né? No máximo que vai acontecer, eventualmente, é uma instrução normativa da Receita Federal para falar como é que você vai fazer na sua ICF, na sua ICB, enfim, mas não há nada nesse sentido. Então, assim, o que eu tenho visto, das empresas que eu tenho visto, elas estão descrevendo ali, na nota fiscal tem a descrição, não sujeita à retenção na fonte em razão da isenção contida no artigo tal, da lei tal. É isso que as empresas têm feito e não têm pago os tributos, né? A análise é sua, o risco é seu. Bom,
Professor Fábio e Cauê, a Natânia está falando que a empresa dela é um hotel e ela se enquadra nessa lei do PERSE, né? E a dúvida dela é se também ela considera como alíquota zero de PIS e COFINS em receitas que são não operacionais, como, por exemplo, as financeiras. Ótima pergunta, excelente pergunta também. Se a gente olhar lá no artigo 4º, deixa eu pegar aqui, vai falar lá. Ficam reduzidas a zero pelo prazo de 60 meses, contados do início da produção de efeitos dessa lei, as alíquotas dos seguintes tributos incidentes sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas. Ou seja, o que é o resultado, né? A lei não fala, deveria, talvez, ser mais clara para dizer, olha, incidentes sobre a receita bruta. Porque se ele fala sobre a receita bruta, a gente não teria dúvida. Fala, bom, receita bruta, artigo 12 do decreto 1598 de 77, está lá dizendo que receita bruta é da sua atividade, né, de vendas, prestação de serviço ou atividades do seu objeto social. Então, se eu tive uma outra receita, estou no regime aqui não cumulativo, eu vou dar um exemplo. Você recebe juros sobre capital próprio, como é que está, digamos, no PERSE, né? Pode existir essa possibilidade. Tá, tudo bem, e aí? O que efetivamente eu faço com isso? Tem tributação de PIS e COFINS, e o artigo 4º simplesmente fala tributos incidentes sobre o resultado. Não fala absolutamente nada se esse resultado é resultado da sua atividade operacional ou não. Então, assim, pelo que consta da lei, simplesmente você não tem, fica reduzida a zero as alíquotas do PIS e da COFINS. Não está fazendo nenhuma ressalva, incluiria as demais, tudo bem? Mas esse é um ponto que pode haver discussão, embora a lei não faça ressalva, pode ser que a Receita Federal efetivamente tenha um entendimento diverso, e por isso seria muito importante que a Receita Federal tivesse pelo menos uma posição já clara desde o início a respeito do assunto. Aproveitando também um outro exemplo que foi dado aqui, professor Fábio, sobre aquela questão das dúvidas dos empresários, a Carolina colocou que ela tem uma empresa que possui quinais do anexo, aberta desde 2016, porém ela tinha um faturamento de 50 mil mês e atualmente ela fatura em média 2 milhões por mês. Portanto, a dúvida dela é se ela pode mesmo se beneficiar, visto que a recuperação dela foi muito considerável. Ótimo, também. Essas discussões estão acontecendo, né? Porque a dúvida que surge é o seguinte: como a lei fala que o PERSE existe para recuperar o prejuízo causado pela pandemia, digamos que tem uma empresa que não tenha tido prejuízo. Como é que fica? De novo, veja, isso é a intenção que o legislador descreve ali. Olha, estou fazendo esse programa de recuperação ao setor, porque esse foi um setor que foi intensamente prejudicado pelas medidas de restrição relacionadas à pandemia. Mas ali não traz que há necessidade de provar que a empresa teve prejuízo, que há qualquer coisa nesse sentido. Não existe absolutamente nada disso. Eu não posso ter uma regulamentação da Receita Federal dizendo, por exemplo, a empresa precisa apresentar o balanço, o balancete, demonstrando que teve prejuízos, tal. Não há isso. Para a indenização, aí sim, porque como a indenização expressamente diz que precisa ter havido uma queda da receita da empresa em 50%, aí é óbvio, se você não teve queda de receita, você não pode ter a indenização, mas para efeito da isenção, não. Não existe absolutamente nada disso. Então, uma empresa que eventualmente, por qualquer motivo, não tenha tido prejuízo ou teve um aumento do faturamento, que era uma empresa, digamos, pré-operacional ou no início das atividades e cresceu pelos seus méritos, a lei não faz restrição nesse sentido. Então, eu entendo que não há nenhum problema sobre isso. Aliás, é até importante depois, pessoal, a gente passa para vocês a apresentação sem problema nenhum.
a gente disponibiliza isso, apresentação, tem um texto também que a gente escreveu que vai sair no nosso boletim aqui da FIPECAF, o DENARS, tudo, e tem a manifestação, que eu acho que é importante, talvez vocês conheçam, que tem a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, a ABRAP, e eles têm uma nota técnica que eles justamente tratam disso. Olha, não está escrito em lugar nenhum que eu preciso ter tido prejuízo, provar prejuízo. A lei não diz isso, a lei não trouxe nenhum requisito. E até a Isadora comentou aqui que já viu discussão que a Receita nega o benefício porque diz que tem necessidade de regulamentação. Se alguém aqui tem um entendimento diferente, eu acho que é importante a gente discutir, mas a lei em nenhum momento diz que depende de regulamentação posterior da Receita Federal. E convenhamos, a lei é de maio de 2021, já teria tempo suficiente para haver essa regulamentação. Mesmo a questão da isenção, que é de março, a Receita Federal teve tempo suficiente para se manifestar. Do que eu estou vendo no mercado, as empresas estão se beneficiando independentemente de qualquer regulamentação nesse sentido. Tudo bem? Apenas complementando o que o Fábio falou em relação a, não sei se eu posso ter direito ao PERS, porque na verdade eu consegui já recuperar o meu prejuízo. Quando a gente lê o texto da lei, né, quando ela fala dessa recuperação do prejuízo, ela não está fazendo referência exclusiva à alíquota zero. A lei ela traz, né, uma série de benefícios voltados ao setor. Então é a alíquota zero, é a transação, é a indenização, a possibilidade de você fazer alguns empréstimos com bancos e incentivados. Então, quando a gente fala também de recuperação, a lei faz a referência à transação. E aí, isso realmente vai virar, né, um fator, se você quiser fazer a transação e você estava com débitos em dívida ativa, e aí você quer conseguir um desconto alto, essa concessão de desconto, que vai de até 70%, ela vai, né, vai ser levado um cálculo pela PGFN, e o cálculo, na verdade, ele vai pegar e vai ver quanto que você teve, né, de prejuízo, né, a partir do momento da pandemia. Então, se você estava tendo um faturamento alto, aí, justamente no período da pandemia, você tem uma queda, quanto maior o seu prejuízo, maior é o desconto que você vai receber na transação. Então, é nesse momento que, se você se recuperou ou não, se você teve prejuízo, que você consegue sentir que essa condicionante realmente ela volta para você, né, como um fator aí da recuperação e para o PERS. Agora, para os outros, não necessariamente. Você pode ter se recuperado, às vezes você nem teve prejuízo, você conseguiu aguentar bem, você não tem muita concorrência, mas você tem direito de todo jeito à alíquota zero. Perfeito, obrigada, Cauê, obrigada, professor Fábio. Eu vou aproveitar o que vocês comentaram, eu vou juntar duas perguntas aqui, na verdade três. Uma primeira pergunta é se empresa em recuperação judicial, ela pode ser beneficiada pelo PERSE. E, adicionalmente, o Ial Gorta e depois o Robson também faz o mesmo comentário, pergunta se é obrigatória a adoção ao regime do lucro real, conforme o artigo 14, e se a empresa com KNAI elegível que incorpora outra empresa sem KNAI específico pode aproveitar para toda a receita. Né? A questão dos KNAI secundários possuem faturamento do KNAI principal que não seja elegível, como que isso seria tratado. Deu para entender, pegar tudo? Talvez. Foi citado um artigo a respeito do lucro real, se puder confirmar quem fez a pergunta, porque não sei se é o artigo 14 da lei aqui, mas aqui nada diz a respeito do assunto, então seria importante. Em relação à empresa em recuperação judicial, não há nenhum problema nesse sentido. A empresa em recuperação judicial, obviamente, ela tem as restrições a respeito das suas atividades, tem coisa que precisa ter autorização judicial para vender um ativo, tudo, mas é uma empresa que pode seguir faturando sem problema nenhum. Aliás, é bom que o faça, porque a recuperação judicial justamente é para evitar a falência. Então, não tem nenhuma limitação de uma empresa em recuperação judicial que ela possa, eventualmente, utilizar os benefícios do PERSE. Não vejo nada nesse sentido.
Sobre a questão antes de falar da outra pergunta, que também é muito interessante, sobre a questão do cadastro. De fato, a questão do cadastro é um problema, né? Porque, veja, o Robson colocou aqui que está previsto na lei, veja, de forma indireta, na minha visão. Se tiver em outro lugar aqui da lei, Robson, por favor, de verdade, diga, porque acho que é importante. A lei, ela remete ao artigo 21 da Lei 11.771. Então, se você for lá no artigo 21, vai dizer, considera-se prestadores de serviço, tal, né, que, a princípio, quando está falando aqui no caput do artigo 21, não está falando absolutamente nada de cadastro. Ela diz claramente, considera-se prestadores de serviço. Não fala de cadastro. Aí fala, meios de hospedagem, agência de turismo, transporte turístico, organização de eventos, parques temáticos e acampamentos turísticos. O parágrafo único diz o seguinte, poderão ser cadastrados no Ministério do Turismo, atendidas condições próprias. Fala poderão. Né? Então, aqui eu acho que a gente pode ter uma discussão. É óbvio que eu estou dizendo isso, se eu estou entendendo bem aqui a sua manifestação, que está previsto na lei, eu estou entendendo que a lei está remetendo aqui ao artigo 21, mas coloca aí para a gente discutir, porque a discussão, de fato, está muito boa. E acho que aqui, sim, acho que é uma discussão que a gente vai ter a respeito, como acho que deve ser Juliana coloca aqui, se ao remeter ao artigo 21, eu já não estou efetivamente levando a imposição do cadastro. Eu tive notícia, até aí eu preciso pesquisar efetivamente a respeito da decisão, mas um colega que outro dia postou, e eu acabei não falando com ele, mas que ele conseguiu uma liminar para uma empresa que não tinha o cadastro e o juiz entendeu que, de fato, a portaria era ilegal. Depois a gente pode pesquisar isso e incluir aí nesse material que a gente disponibiliza para vocês, mas já tem juiz, de fato, deferindo liminar para que possa se beneficiar independente do cadastro. Aí a outra pergunta, poxa vida, essa pergunta de fato é muito boa, quer dizer, eu tenho ali uma padaria e eu compro uma empresa que tinha o KNAI já desde 2021, que está incluído no PES. Olha só que mercado de M&A que está surgindo aí, que seja lá quem foi que fez a pergunta, muito bem. Veja, de novo, o fato de uma empresa adquirir a outra, essa empresa ter ali aquele KNAI e continuar exercendo aquela atividade, nada mudou a respeito dos benefícios relacionados ao PERS. O que não pode acontecer é uma simulação a respeito desse processo, nada dentro desse sentido. Eu não posso, por exemplo, então eu fiz a brincadeira que eu sou uma padaria e adquiri ali uma casa de shows. E aí eu começo a dizer que a venda de pãozinho é, na verdade, faturamento relacionado ao KNAI da casa de shows. Aí, obviamente, eu estou diante de uma simulação, de uma fraude, eu posso ter problema com isso. Agora, veja, se eu falo hoje, Fábio, falo assim, quer saber? Eu quero abrir um buffet infantil, acho que é super legal, acho que é uma atividade muito promissora, afinal de contas, ficou todo mundo sem fazer aniversário de criança nos últimos 3 anos, agora está todo mundo enlouquecido para fazer aniversário, e aliás, isso está acontecendo mesmo, porque eu tenho um filho pequeno, e aí todo mundo, toda hora, tem uma festa, tal, tudo lotado, tal, caro para burro, tal, tudo bem, eu quero entrar nesse setor. Aí eu tenho 2 alternativas, eu posso abrir um buffet infantil, e aí eu não vou ter benefício do PERS, porque eu estou abrindo a empresa agora, a não ser que eu tenha uma decisão judicial nesse sentido. Ou eu posso comprar um buffet infantil. Não há nenhum problema nesse sentido. Não muda nada eu ter alterado a composição societária. Antes era o João, agora é o Fábio. Tudo bem? Óbvio que certamente o João vai pedir um preço um pouco mais alto pela empresa dele, que ele vai falar, olha, você queria entrar no setor? Ok, na minha empresa você entra no setor com o benefício do PERS. Então, talvez eu vou ter que pagar um pouco mais caro, mas não há nenhuma vedação nesse sentido. Tudo bem? Excelente as discussões aqui, poxa vida.
Deixa eu Pois não. fazer uma intervenção aqui. Eu estou tendo muita pergunta aqui sobre o pessoal elogiando bastante aqui a apresentação, né? Eu já fico aqui adiantando aqui o agradecimento, né, ao professor Fábio, ao Cauê, e também à Raíssa. A gente pode... Estou vendo que está chegando muita pergunta, muita discussão interessante. Talvez a gente até possa pensar em marcar um outro, né, uma outra rodada aqui com o pessoal. Agora, nós vamos disponibilizar o material, o vídeo, no site do Denários. E também iremos enviar às pessoas que se inscreveram. Tá? Uma das pessoas aqui perguntou se enviar a pergunta, né, a informação lá para perguntas ou pedir para enviar o material através do projetos@fpcaf, a gente também pode enviar. Mas nós vamos disponibilizar no site do Denários, eu vou colocar o link aqui no chat, e também iremos enviar por e-mail às pessoas que fizeram a inscrição, tá bom? E aí vocês podem repassar aí à vontade a quem vocês entenderem que esse assunto é pertinente. Por favor, pode continuar, professor Fábio. Alguns detalhes aqui que eu estou vendo nos comentários também receitas financeiras eu também acho que pode ter discussão, mas a lei, de novo, não traz, né? Deveria. É aquele negócio, né? Que eu falei, a questão tributo no Brasil parece... Às vezes eu brinco, nas aulas eu falo o seguinte, deve ter alguma seita secreta que envolve advogados, hein? Ó, eu estou falando só advogados, tá? Então, pelo amor de Deus, é uma brincadeira, senão o pessoal fica bravo. Por que não faz uma lei mais clara? Coloca lá no artigo 4º, que é relacionado à receita bruta, já resolveria essa questão da receita financeira, certo? Porque eu concordo com você que é um pouco um contrassenso você ter alíquota zero também para a receita financeira, né? Porque em tese, a gente está falando que as empresas tiveram um prejuízo decorrente ali da sua receita bruta, das suas atividades operacionais. Mas a lei não traz nada nesse sentido. Aí o que pode acontecer amanhã? A Receita Federal vem numa solução de consulta, ou autua uma empresa dizendo, não, receita financeira não está incluído. Afinal de contas, não era esse o espírito do legislador. É duro ter que ficar discutindo o espírito do legislador. Traz isso claramente da lei para a gente não ter essa discussão. De novo, a respeito, eu vou insistir, porque é importante isso, né? Como o Robson está trazendo aqui. De novo, eu concordo com o Robson, que faz a remissão ao artigo 21. No artigo 22, inclusive fala, os prestadores de serviços jurídicos estão obrigados ao cadastro no Ministério do Turismo, na forma e nas condições fixadas na lei e na sua regulamentação. No 22. No 21, não. Então, a discussão, eu acho que alguém colocou aí, que a lei vai falar, olha, as empresas que estão lá no artigo 21, estão dentro do PERS. E o artigo 21 vai dizer... podem ser cadastrados no Ministério do Turismo. Beleza. No 22, aí já fala que, olha, estão obrigadas, não aquelas do parágrafo 1º do artigo 21, as demais estão obrigadas ao cadastro. Tudo bem, ninguém discute que as empresas estão obrigadas ao cadastro pela lei, mas elas estão obrigadas ao cadastro para fins do benefício do PERSE. O inciso 4º não diz isso, remete ao 21, que traz ali só o poderão. Então, é outro problema que eu concordo que há uma dúvida relevante, mas, de novo, já tem decisão judicial nesse sentido. Vamos lá, pessoal. Perfeito. Professor Fábio, Cauê, eu queria liberar agora esses últimos minutos para as últimas considerações dos senhores, né? Se vocês também quiserem aproveitar e ver mais algum comentário, a gente recebeu bastante pergunta, bastante debate aqui hoje nesse evento, né? Agradecer a participação de todos, que foi bem ativa, mas para não nos alongarmos mais, eu gostaria de deixar esses últimos minutinhos aí para as palavras finais dos senhores. Bom, vamos lá, deixa eu só ver aqui o artigo da lei, estão obrigados... Ah, tá.
A pergunta aqui sobre a adoção do lucro real, conforme o artigo 14, na verdade é o da 918, que vai falar da receita tal. Não, o benefício não é para a empresa no lucro real ou no lucro presumido. Não traz nada nesse sentido. Bom, tem uma série de perguntas aqui. O que a gente pode fazer, porque assim, é ruim a gente deixar efetivamente as pessoas sem as respostas, principalmente quem é professor fica angustiado com isso. E a gente sempre brinca que professor gosta, a aula boa, não que isso aqui seja uma aula, mas não tem jeito. A aula boa é aquela que as pessoas saem com mais dúvidas do que entraram, mas aqui é diferente, porque afinal de contas a gente tem problema para resolver. Amanhã os nossos clientes vão estar nos ligando e perguntando e ninguém quer ter problema. Então, fiquem à vontade. Eu vou deixar aqui, Robson, por favor, você é excelente. Quero ter centenas de alunos na minha aula como você. Faça a pergunta. Tem professor que não gosta, faça a pergunta, fala que o professor está errado. O pessoal fica... Tem professor que não gosta. Pode falar, fala, professor, está errado isso daí, eu não concordo, não tem problema nenhum. Então, obrigado pelas intervenções, foram muito pertinentes, não precisa se desculpar por isso. Eu vou deixar meu contato aí para vocês, tem aí e-mail, rede social, tudo, pode efetivamente entrar em contato com a gente, que a gente faz questão de responder as dúvidas. Claro que por uma questão de responsabilidade profissional, acadêmica, a gente não pode responder dúvidas concretas, a gente pode responder dúvidas em tese, né? Porque às vezes vem assim, a gente às vezes recebe assim, dá uma analisada aqui no meu balancete para ver tal, não, aí eu não posso, porque tem mais assim, olha, entendemos que a lei tem decisão judicial, por favor, fique à vontade para mandar, fico muito feliz, a gente teve um público bem grande aqui, bem qualificado, então é sempre uma alegria muito grande, sempre é uma honra estar na FPCAF, aqui, Raíssa, Gabriel, meus colegas de trabalho, e muito honrado e também muito feliz aqui de fazer um evento com o Cauê, que a gente já trabalha junto, então, mais uma parceria. Cauê, por favor, fica à vontade. Queria agradecer a presença de todos, realmente as perguntas muito pertinentes, coisas que a gente até pensou em trazer aqui para a aula em relação a dúvidas que pudessem ter e nem passaram pela nossa cabeça. Queria agradecer aqui a presença também da Raíssa, do Gabriel, todas as colocações, pelo Fábio, né? Como sempre, trazendo todo o conteúdo com muita clareza. Eu vou passar meu LinkedIn aqui, se alguém também quiser, né, continuar, tendo alguma dúvida, a gente quiser conversar, a gente quiser tratar sobre isso, quem sabe, se tiver algum desdobramento, a gente também debate mais a respeito disso no futuro. E agradeço também a FPCAF pelo evento, permitir que a gente traga esse assunto que é super atual e, de alguma forma, para muita gente, né, é um assunto que ainda é meio desconhecido, a gente ainda encontra cliente de vez em quando que não sabe nem que o PERSE existe e talvez pelo o quão incomum, né, seja uma lei que suspenda realmente o pagamento por 5 anos. E é isso, agradeço a atenção de todos e desejo uma ótima noite. Boa noite, então, a todos. Agradeço novamente ao público que participou aqui, extremamente engajado, e aguardem a liberação do material. Podem ficar à vontade de enviar perguntas para projetos@fpcaf.org. Uma boa noite a todos. Até mais. Tchau, pessoal. Obrigado. Até mais. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada.